Oi gente, voltamos para a aula 9 de administração. Nessa aula a gente vai estar falando sobre controle e departamentização. Então, vamos lá para a aula. O que a gente vai falar, né? Então, para começar essa aula, vou começar pela atividade. Lembra que eu falei que ia mudar a tática? Então, vamos para a atividade. Nessa aula, a atividade vai ser a seguinte. Você vai ver quais são os departamentos que existem dentro da sua casa. Quando eu falo de departamento, então são os locais. Então, tem quarto, cozinha, banheiro, lavanderia, quintal e assim sucessivamente, tá bom? E quais são os motivos para existir essa separação dentro da casa de vocês? E a última pergunta da atividade é: quem é responsável por cada departamento, por cada parte da sua casa? Então, agora durante a aula, vocês vão entender um pouco melhor do que eu estou falando, né? Então, por isso que eu estou passando a atividade no começo, para facilitar o entendimento da aula e da própria atividade, tá bom? Então, vamos para a parte do conceito. Do primeiro, né, o que é um controle, né? Então, essa parte do controle é o processo de você, essa parte de avaliação, do cuidado, de observar como tudo está sendo feito. Então, é o controle. E a parte de departamentização é a divisão, é a maneira como ela está sendo dividida, principalmente nessa parte administrativa. Então, são os departamentos. Então, não existe uma pessoa só para cuidar de todo o processo da empresa. Financeiro, administrativo, contábil, a parte de recursos humanos. Então, existe essa separação. O controle ele é dividido em 4 etapas. Então, na primeira etapa, ele vai estabelecer padrões, tá bom? De como tudo vai ter que ser realizado. E a segunda parte é para medir como que está sendo feito, né? Já foi escolhido o padrão, então como que está sendo feito. Na terceira parte, é para você fazer uma comparação dos padrões e analisar se você está de acordo, né? Você já escolheu, você está observando. E agora, será que está bom? Será que eu preciso mudar? E a última fase são as ações corretivas. Então, se você já analisou e não está gostando da maneira como está sendo feito, você vai pensar em como mudar, o que precisa melhorar. Então, um dos padrões pode ser o padrão de qualidade, se tudo está sendo feito corretamente, do melhor jeito. Tem também o padrão de produtividade, então é a maneira como as pessoas estão fazendo. Elas estão gastando muito tempo para fazer aquela atividade, eu estou gastando pouco tempo para poder fazer. Então isso também importa. E aí entra na parte dos padrões de desempenho. Então eu já passei a atividade. E aí eu tenho outro funcionário que também faz a mesma atividade. Vamos supor, tem uma pessoa que cata lixo, que é o coletor, faz a coleta seletiva, né? Faz a coleta do lixo na rua, o lixeiro. E aí eu tenho 2 pessoas que fazem esse serviço. Só que tenho uma pessoa, a primeira pessoa, né, o primeiro funcionário, que ele consegue recolher 5 pacotes de lixo, enquanto o segundo funcionário só consegue recolher 3. Então já existe um padrão de coleta. Qual é a diferença, né? O que está acontecendo? Então, dentro dessa parte de desempenho, né, entra exatamente isso, a avaliação do funcionário, não da atividade mais. Então, na primeira parte era relacionada à atividade e essa segunda parte é relacionada ao funcionário. Nesse momento entra a rixa, né, que a gente fala. Então, é o desempenho versus o padrão. Então, muitas vezes, o padrão para uma pessoa, eu vou voltar para o exemplo. Então, o primeiro funcionário, ele se adaptou muito bem ao padrão da atividade. Então, por isso ele consegue recolher 5 sacos de lixo muito rápido. Mas o segundo funcionário, ele não se adaptou àquele padrão. Então, o desempenho dele acabou caindo. Mas isso não significa que ele não seja bom na função. Significa que talvez ele consiga trabalhar melhor desempenhando aquela função de outra maneira. Então ele pode criar a sua própria forma de trabalhar para o desempenho dele melhorar. Então, muitas vezes, o padrão, da maneira como é feita, não seja a maneira melhor para que todo mundo realize a atividade. E para que existe a departamentização? Então, como eu falei lá no começo, cada dentro da empresa tem que existir para não ter também muita confusão, né? Então, dividir por setor
responsabilidades, né, e tudo mais, isso ajuda no desempenho geral da empresa. E existem, eu vou dar um exemplo. Então, tem aquela empresa que ela trabalha assim. Então, vai ter o presidente, vai ter os diretores, depois vai vir os gerentes, coordenadores e vai dividindo dessa forma. E quando chegar nessa parte dos gerentes, é onde existe mais ainda departamentização. Por quê? Porque vai existir um gerente para cada departamento. Então ele é bem dividido, tá bom? Para que não tenha isso também facilita para a parte de contratação. Então eu nunca vou procurar uma pessoa que trabalha, que tem experiência com RH e eu vou colocar ela dentro da contabilidade. Por quê? Porque ela não tem experiência naquele departamento, então tem que ser uma pessoa específica. Ela ajuda para que não tenha esse tipo de confusão. Vou contratar uma pessoa que ela não é especializada, ela não entende da função, por que eu vou colocar ela ali, né, para trabalhar com aquilo? E tem a outra parte de departamentização, que também é a parte das fábricas, né, que não é igual dentro do escritório. Então, tem a fábrica e dentro da fábrica vem as pessoas que têm que cuidar da parte de produção, da matéria-prima, e depois vem a outra parte, que é a parte da qualidade. Então eles são diferentes. Então tem aquela pessoa que ela vai se preocupar com o produto e tem aquela outra pessoa que vai se preocupar com a qualidade do produto, tá bom? Então ela acaba sendo separada. E depois abaixo veio o que a gente fala, não é os peão, né? Mas vem as outras pessoas responsáveis. Então, o pessoal do maquinário, né, que vai cuidar da parte, também tem a parte do pessoal da manutenção. Então, é tudo separado. Por exemplo, se é uma fábrica de roupa, então vai ter as costureiras, vai ter a outra parte de corte, né, que muitas vezes não são as costureiras que faz o molde da roupa, tem o pessoal de design, que é diferente também. Então, essa outra parte, né, que é mais na mão na massa mesmo, na obra-prima ali, antes de chegar no administrativo para a parte de vendas e tudo mais. Então, também tem que estar bem separado. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa que vai cuidar das máquinas, ela não entende de costura. Então, essa divisão também tem que existir. Lembrando da atividade lá do começo. Então, eu espero que vocês tenham entendido como que funciona e por que existe essa divisão e por que existe o controle. Para poder observar como tudo está sendo feito. Muitas vezes a pessoa que ficou responsável, por exemplo, dentro de casa, ficou responsável pela cozinha, ela se dá muito melhor cuidando dos quartos. Então, vocês vão perceber nessa análise que vocês vão fazer dentro da atividade e aí depois vocês mandam pra gente, tá? E aí é só mandar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então dá aquela curtida e se inscreve no canal para vocês receberem todos os vídeos daqui pra frente, hein?